Saudações fraternas, seres de luz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live com o nosso querido e estimado Caio Cobra, para falarmos de psicossomática ou corpo fala. Vamos aguardar a chegada das pessoas, sejam todos muito bem-vindos. O Caio já chegou. Vamos chamar o Caio. Se eu soubesse chamar o Caio. Aguardando o Caio entrar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu acho que hoje eu consegui colocar o tema da live. Boa noite, Caio, seja bem-vindo. Alegria estar aqui com você de novo. Boa noite para todos. Estamos viciados nas lives de sexta-feira. Aí é bom, é bom. Todo mundo fica na semana, vai ter de novo, né? Vai ter de novo. Vai ter de novo. Muito bom estar aqui com você novamente. Pessoal, fala pra gente como é que tá o som, se eu tô muito perto, se eu tô muito longe, se o áudio tá bom. Alô? Você tá ouvindo, Caio? Sim, senhora. Você tá meio quadriculado. Eu tô bem pra você hoje? Porque ontem eu fiz uma live e eu fiquei pretinha embaixo, eu não me enxergava. Faz parte. Às vezes a internet dá umas travadas, às vezes o aparelho, normal. O Instagram vive me dando uns castiguinhos e aí... Opa! Faz parte. E aí, como é que foi a semana? Tudo bem? Tranquilão, tranquilão. Então tá bom, o som tá ótimo, a Neide tá falando. Então já dei as boas-vindas, sejam todos bem-vindos. Caio, você pediu para mim te lembrar de falar uma coisa muito importante no início da live. Verdade. Você quer falar agora? Ou... Não, eu falei sobre o que era, não? Não, você me falou na segunda-feira, Regina. Quando a gente entrar na live, você me lembra que tem uma coisa muito importante para me falar, antes da gente iniciar a live. Mas tudo bem, já tem um monte de perguntinha aqui. Tem duas da semana passada e outras dessa semana. Só que tem uma que é bem pertinente aqui, e aí, como eu não lembro... Se você já falou disso em outras lives, eu pelo menos nunca escutei, aí eu coloquei ela como primeira pergunta, ao invés... Porque a outra é problema renal da semana passada, né, que ficou para trás. Mas são coisas que eu já lembro que você falou. Eu não lembro o que eu ia falar. Não lembrei. Da próxima vez eu marco, porque ia ser uma surpresa. Era. Que você falou que ia falar. Ia ser uma surpresa. Então, vai ser uma surpresa para mim também, a hora que eu lembrar. Minha mãe falava assim, costa o umbigo que você lembra. Não lembro mesmo. Mas independente disso, tem uma coisa que eu gostaria de falar, de comentar só, de lembrar as pessoas em geral. Diga. Terapia não é para doido. Certo? Terapia eu acho que era sobre terapia mesmo que você ia falar, Caio. Tá, obrigado. Você é muito boazinha. eu não acho que era isso não, porque eu pensei nisso hoje, mas tudo bem. Eu agradeço a bondade. Com o meu esquecimento. Não, terapia é legal falar, e eu acho que quem está nos assistindo já meio que sabe disso. Mas que terapia, gente, não é para doido. Terapia é para quem está com dificuldade, seja ela qual for. Tá? Mesmo uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade na família, uma dificuldade qualquer, no que diz respeito ao ser humano. Tá? Quando você tem uma dificuldade de se relacionar, quando você tem uma dificuldade de interpretar,
de alguma coisa na tua vida não está legal, procure uma terapia. Não precisa ser o Caio Cobra, nem a Regina em particular, mas que você busque, Sim. certo? Conversar sobre isso, falar sobre isso, e de preferência com uma pessoa que não vai te julgar, uma pessoa que vai ser mais neutra, certo? Eu acho isso muito, muito importante. Então, se não era, passou a ser esse o importante de hoje, do começar a live. Tá? O que é muito importante também. Também acho. Muito. Me ensinaram a fazer um negócio aqui, eu tô tentando fazer, mas não deu certo, não. Ficou chique ali. Enfim. Então, mas diz que a gente tinha que comentar aqui no comentário e segurar, e aí ele ficava fixado embaixo, né? Mas enfim, tá tudo bem. Isso não é importante, é importante nós dois falando. Tá travando um pouquinho, né, Caio? Ou não? Normal. Então, às vezes, mas pouca coisa. Eu tenho uma pergunta aqui da Vilma HD. A minha pergunta é sobre os meus olhos. A doença, ela tem uma doença, ela vai falar aqui, a doença é ceratocone. Será que é assim que pronuncia? Isso, ceratocone. Na vista direita? É na vista... Deixa eu não ver. É ceratocone na vista direita, o ceratocone. Se eu não me engano, é um problema na córnea. Deformaçãozinha na córnea, isso. Isso, é um problema na córnea, ela diz aqui. E na vista esquerda, a córnea é saudável, mas a retina é imperfeita. Ela não enxerga com a vista esquerda. E a direita tem grandes dificuldades. Então, a direita tem o ceratocone, que é o problema da córnea. E a esquerda, a córnea é saudável, mas ela não enxerga com a vista esquerda. Se eu não me engano, ela já perdeu a visão da vista esquerda. E a direita, ela tem a ceratocone. Deu para entender? Beleza. Tô confuso. Deu. Deu para entender, sim. Tranquilo. Então, lembra que uma coisa que eu falo, que eu já falei nas outras e vou repetir, né? Para você entender psicossomática, não é uma coisa tão complicada. Você vai pegar o órgão e vai pensar, mas para que serve tal órgão? Certo? Para que serve isso, para que serve aquilo? Os olhos servem o quê? Para a gente enxergar, né? Para ver a vida, enxergar as coisas, as situações, tudo que está aqui à nossa volta. Então, se eu tenho algum problema de visão, significa que eu estou com alguma dificuldade de enxergar alguma situação, tá? De uma maneira clara ou de uma maneira mais completa, ou de alguma forma eu estou tendo alguma dificuldade em enxergar aquilo que está acontecendo à minha volta. E se eu começo a enxergar uma situação que não me faz bem, certo? Que não me satisfaz, que me deixa irritada, ou que me deixa magoada, ou que deixa isso e aquilo, eu provavelmente vou ter alguma dificuldade nos olhos também. Isso vai se manifestar nos olhos. É como se fosse, entre aspas, uma vontade de não ver aquilo, ou não enxergar aquilo. Ou, quando eu enxergar com muita dificuldade. Então, os olhos são interessantes, porque a maioria dos nossos estados emocionais a gente percebe pelos olhos. Quando a pessoa está com raiva, a gente não fala que os olhos dela olha tão vermelho de raiva. Né? Então, aparece nos olhos. Por quê? Porque é aquilo que eu estou também transmitindo. Dizem também que os olhos são o espelho da alma, né? Que a gente enxerga pela alma. E é justamente falando desse enxergar. Quando você está olhando para os olhos da pessoa, é como se você estivesse também olhando para você. Tá? Você tem essa visão, você tem essa, digamos que essa percepção. Então, olhos, quando eu tenho problemas nos olhos, está dizendo da minha dificuldade de enxergar essas situações que estão à minha volta. Quando está falando de algum problema, eu não lembro agora se é estigmatismo ou miopia, que problema de enxergar de longe. Acho que é astigmatismo, né? Não lembro. Estigmatismo. Acho que é astigmatismo. Estigmatismo é de ver de longe. E miopia, acho que vê de perto, né? Quando eu tenho isso, quando eu tenho dificuldade de enxergar de mais longe e tal, eu estou falando de uma dificuldade minha de enxergar um futuro para mim. Um futuro que seja melhor, um futuro que seja mais equilibrado, um futuro que seja, sério, de alguma maneira... Eu tenho estigmatismo!
Olha, eu nem tinha feito a pergunta. Aquilo que eu vejo em volta, certo e tal, não me permite ter um planejamento, não me permite ter um olhar claro, objetivo sobre esse futuro. Quando eu tenho dificuldade de ver de perto, eu tenho dificuldade de enxergar o que está acontecendo à minha volta nesse exato momento, aqui e agora. E tem outras dificuldades, como ceratocone e tal, que me deturpam aquilo que eu estou vendo, que não me deixam enxergar as coisas como elas realmente são, ou como as coisas estão acontecendo. A Neide está corrigindo a gente, que de longe que é miopia. É miopia. Então, o astigmatismo é de perto. Eu troquei as bolas. Obrigado, Neide. Desculpa te interromper. Não. O astigmatismo, inclusive, está aí, ó. É enxergar embaçado, isso. Embaçado. Tem um outro nome para visão de longe, mas não importa o nome. Importa entender. Quando eu tenho dificuldade de enxergar de longe, eu estou falando de uma dificuldade de enxergar meu futuro. Quando eu estou com uma dificuldade de enxergar de muito próximo, muito perto, é uma dificuldade de enxergar aqui e agora o que está acontecendo. Nesse momento da minha vida, nesse exato momento da minha vida. Tá? E outros tipos de problema, como ceratocone e outras dificuldades com a visão, fala que eu vejo as coisas, mas com extrema dificuldade, ou com extrema dor, ou com extrema dificuldade, ou com alguma coisa que me atrapalha o dia a dia. Tá? Então, olhos, basicamente é isso. A explicação geralzona é essa daí. Quando você falou do negócio dos olhos, né, olhos da alma, eu lembrei muito o sorriso nos olhos, né? Agora que a gente usa máscara quando a gente sai, e aí a gente tira a foto, né? E aí fala assim, eu tava sorrindo na foto. E aí as pessoas às vezes falam assim, deu para perceber por conta da expressão dos nossos olhos, né? Então é muito interessante. Perfeito. É a mesma coisa quando diz o sorriso na voz. Quem é atendente de telemarketing, a gente escuta, eu já fui, né, atendente de telemarketing, e a gente escuta, nossa, você tem um sorriso na voz. A forma com que você fala, né? Então é muito interessante esses ditadinhos, né? Muitos deles reais. Né? Que faz todo sentido. Muito legal. E quem tem dificuldade de enxergar de perto e de longe, tá lascado. Ela já Verdade, deu a resposta. Teia. É a teia do saber, é a Dominique, isso, é a teia do saber. Ela já fez um comentário, é verdade. Na verdade, essa pessoa precisa de terapia, né? Vamos frisar isso, precisa de terapia. Por que ela não está conseguindo enxergar? Ou porque ela não quer enxergar de perto ou de longe, entende? Por exemplo, pessoas muito ansiosas, pessoas que têm esse tipo de transtorno de ansiedade, aliás, né, e tal, ou síndrome do pânico, coisa parecida assim, essa provavelmente vai ter muita dificuldade nas duas coisas, tanto enxergar aqui agora quanto no futuro. Porque para ela, o futuro é incerto, é ameaçador, né? E o que está acontecendo aqui agora, o que ela está sentindo e tal, ela também tem uma dificuldade grande. Então ela vai ter também uma dificuldade grande em enxergar aquilo que está acontecendo à volta dela, interpretar, elaborar aquilo que está acontecendo ao redor dela. Então é isso aí mesmo, quando a pessoa tem dificuldade de longe e de perto, está lascada, como disse a Dominique. Né, Dominique? Mas não está não, procura terapia. Então, aproveitando disso que você falou, fala um pouco para nós da função do terapeuta. Bora. Aliás, é legal isso, né? Você e eu como terapeuta, a gente sabe, né? Terapeuta não é um conselheiro, terapeuta não é um professor, terapeuta não é alguém que vai te dar uma solução, tá, para o teu problema. O que ele vai fazer é te orientar, tá, a chegar a uma solução sobre o teu problema. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu falar para você assim, você me dá um problema, né? Olha, Caio, eu vou dar um exemplo que não é de terapêutico, tá? Mas um exemplo da vida prática. Eu falo assim, Caio, eu tô com um problema e tal, não tô conseguindo pagar, não consegui pagar as contas esse mês e tal. Ele pode chegar para você e falar assim, vai lá, pega dinheiro e paga. Qual é a tua dificuldade? Né? Vai lá e paga as tuas contas. Né, e tal. Aí ele está levando em conta a tua situação, o teu contexto, né, todos os teus recursos, a tua vida e tal, em geral, não, porque ele está levando em conta dele. Para ele, sim, se ele tem dinheiro no banco e tal, é simples de resolver. Então, não adianta eu querer dar uma solução para você com os meus recursos, ou dar uma solução para você com as minhas ferramentas. Eu preciso procurar
O terapeuta vai buscar dentro da pessoa ferramentas que ela possa usar. Quais os recursos que ela tem para resolver os problemas dela, né? E se ela não tem recursos e não tem ferramentas, aí sim ele vai proporcionar essas ferramentas, proporcionar esses recursos para que a pessoa possa chegar numa solução ela mesma, com os recursos dela mesma, tá? Naquela situação. Porque não adianta, como eu falei, eu te dar um conselho, se o meu contexto, se a minha vida, se a minha história de vida, se tudo que é meu, certo, não tem nada a ver com a tua vida. Então, o mais importante a minha mãe já dizia que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Verdade. É um ditadinho antigo, faz tempo que eu não escuto ninguém falando isso. Mas faz sentido, né, Caio? Total. Caio, e falando sobre essa questão dos recursos, o que seriam esses recursos? Para o pessoal aí. Você está falando no caso de uma pessoa que está em terapia, é isso? Também. Tá. Mas vamos supor, você traz, uma pessoa traz até um terapeuta uma questão dela, certo? Sim. Eu preciso saber aonde ela mora, com quem ela mora, se ela trabalha ou não trabalha, tá? Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se tem amizade ou não tem amizade e tal. Quais são os recursos, quais são as vivências dela, ok? Eu não estou então falando só de dinheiro ou de casa, estou falando de uma série de outros recursos que ela pode ou não estar utilizando na vida dela, que pode ou não estar aproveitando na vida dela. Recursos também a nível de conhecimento. Se ela conhece mesmo, se ela sabe mesmo o que ela está sentindo, o que ela não está sentindo. Quantas vezes eu peguei terapia, pessoas que vêm... Aliás, você conhece isso. A Regina conhece isso. Vem traz para mim uma coisa, né? Então, eu tô sentindo, acho que estou sentindo isso. Aí você fala, pera, mas não é bem isso. Isso aí não caracteriza determinado sentimento e emoção. Vamos pensar melhor, né? Também tinha isso, também tinha aquilo, tinha e tal. Aí você descobre que não era isso, era aquilo que ela estava sentindo, que a pessoa estava sentindo. Então, sim, tudo isso faz parte dos recursos, tanto os recursos racionais, quanto os recursos emocionais, os recursos até energéticos, podemos dizer assim, e os recursos também, e principalmente materiais. Não adianta eu falar para você assim, olha, eu tenho uma excelente, eu acho que no teu caso é excelente você fazer uma academia com um personal trainer, né? E tal, e ir passear lá no Parque Champs-Élysées da França, certo? Em Paris. Que chique. Vai te fazer um bem danado, né? Faz parte do teu recurso. Tem como não fazer, né? Dentro dos teus recursos, você pode então ir num parque próximo da sua casa, certo? Sim. Eu estou falando para qualquer pessoa. Não precisa ir no Champs-Élysées, por exemplo. Mas eu posso ser que para mim faça bem ir para o Champs-Élysées. Recursos é uma coisa extremamente, uma gama enorme de coisas que a pessoa... Você precisa determinar se a pessoa tem ou não tem em terapia. Até mesmo, às vezes, você fala assim, olha, então dá uma saída na rua e tal, mas eu moro, por exemplo, num bairro muito perigoso. Tá? Tem coisas que a gente também não sabe. Então, em terapia, você vai estabelecer, você vai determinar, principalmente no começo de uma terapia, o que essa pessoa tem de recurso. Recurso em todos os sentidos. Os recursos familiares, se ela tem apoio ou não em casa, se ela tem apoio ou não do companheiro, da companheira, se ela tem apoio da família ou não. Tudo isso faz parte dos nossos recursos. Então, recursos é uma gama bem grande de coisas que, de novo, não é só material, mas nós estamos falando também de relacionamentos, estamos falando também da parte energética, estamos falando de várias questões aí em termos de recursos. E aí, nada melhor ou ninguém melhor do que a própria pessoa para fazer essa descoberta de quais recursos ela tem. O terapeuta, no caso, é só um guia, um orientador, alguém que realmente possa acolhê-la na escuta, né? Que na maioria das vezes quando a pessoa chega em terapia, ela precisa assim, o que é primordial, a primeira coisa que ela precisa é da escuta, né? É do acolhimento da escuta. Então, assim, é importante as pessoas que estão agora acompanhando a gente entender isso também, que os recursos estão com elas mesmas. Basta elas ter paciência também de ir identificando esses recursos, porque as respostas estão com elas. O terapeuta é só um guia, né? Perfeito. Fomos profundo hoje, hein, amigo?
Problemas renais. Renais. Então, rins são os filtros do nosso corpo. Tá? Filtros do nosso corpo. Da mesma maneira, a gente utiliza filtros na nossa vida. Então, tudo, né? se meus filtros estão funcionando bem, seja físico ou mental, meus rins vão funcionar numa boa. O que interfere no funcionamento dos rins? Quando meus filtros não estão funcionando de acordo. E quando que eles não funcionam de acordo? Quando eu acabo interferindo nesse processo, tá? De alguma maneira. Você vê que cada vez eu falo diferente do mesmo órgão, né? Sim. Percebeu? Fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, por exemplo, se eu tenho muito medo, tá? Que é um sentimento, né? Uma emoção, um sentimento primeiro, tá? E uma emoção também, que me interfere na minha vida, que me impede de fazer determinadas coisas, ou que acaba deixando minha mente focada em determinadas situações, e assim por diante, eu acabo deixando esses filtros reduzidos, ou melhor, eu deixo esses filtros com mau funcionamento, disfuncionais. E aí vai provocar uma sobrecarga nesses filtros, tá? Ou um aglutinamento de substância que ele deveria filtrar. Às vezes ele não tem capacidade de filtrar, então acaba dando as famosas pedras nos rins, e assim por diante. Então, toda vez que a gente fala de dor renal, nós estamos falando de pessoas que costumam ter muito medo e muita insegurança, tá? E esse medo e insegurança, muitas vezes, permeados de raiva também. Porque sempre antes da raiva vem o medo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de comentar. Muito interessante saber isso, né? Antes de continuar de você, é bom comentar isso. Sempre antes de uma raiva, vem o medo de alguma coisa. O medo de perder, o medo de se enganar, o medo de ser ofendido, o medo de ser magoado, o medo disso, o medo daquilo. E depois desse medo sentido, tá? Aí percebe-se que não bate alguma coisa lá dentro, né, na nossa estrutura mental, emocional. E aí vem a raiva, que é para reagir a uma espécie de uma ameaça. Tá? Como se fosse uma ameaça a você, né? Tá? Então, sempre antes da raiva vem o medo. Sempre que você sentir raiva na vida, é legal as pessoas perceberem isso, até a nível de autoconhecimento. Sempre que eu tive uma raiva, antes da raiva eu tive algum medo. Tá? A raiva vem como uma reação ao medo. Tá? Para poder reagir àquele medo. Àquele medo. Está aquela ameaça, na verdade, que está vindo ali na frente dela, que está acontecendo na frente dela. Ninguém para pra pensar nisso, né, Caio? Não. Porque tudo isso está muito no automático. Sim. Exatamente. E aí a geração no caso das pedras, é justamente por conta desse atrito, desse conflito, Caio. Isso, por causa, inclusive, da sobrecarga nesses filtros. Tá? Além disso, o medo... existe um processo biológico mesmo no medo, que é o seguinte, o corpo, ele reserva o máximo de energia quando eu me sinto ameaçado, tá? Ou para reagir ou para fugir dessa ameaça. Então, eu reservo o máximo de energia possível, o máximo de recurso possível no meu corpo, para justamente ou reagir a essa ameaça ou fugir dessa ameaça. Se eu reservo tudo isso, o que o corpo faz nesse momento? Ele suprime ou reprime toda a parte urinária e toda a parte digestiva. Aquela história, eu me caguei de medo, é verdadeiro. O corpo põe para fora tudo que está lá no intestino, certo? Para quê? Para não ocupar recurso, porque a digestão no intestino ocupa muito recurso. A pessoa vomitou de medo, bota tudo que está no estômago para fora, que é para não ocupar o estômago, para não ocupar recurso. Ela se urinou toda, isso é o mais comum de todos. Nossa, aquele ali se mijou todo de medo. Se mijou, sim. O medo era tão grande que ele precisava de muita energia para enfrentar aquela ameaça ou para fugir. Que a descarga foi maior. Isso. Aí tudo que tiver na bexiga vai mesmo, sem segurar, certo? Vai tudo para fora. Que é para sobrar recurso para que a pessoa possa ou fugir ou reagir. Então, o medo, por isso que o medo acaba interferindo. Você veja agora que não só na parte renal, né, mas também na parte intestinal. Ele também vai mexer nessa parte intestinal. Quantas pessoas aqui às vezes dizem assim, nossa, eu tô com uma diarreia, né, esses dias e tal. Eu preciso dizer o que estava sentindo?
Depois da explicação que eu dei? Diarreia? Acho que não se faz necessário. Na maioria das Pode vezes, falar. a diarreia é fruto de um medo muito grande, de uma insegurança muito grande. Tá? O descontrole urinário ou a infecção urinária tem a ver também com medos. Aí são medos mais profundos, mas tem a ver também com medo. Então essa parte digestiva urinária ela é muito afetada por esse sentimento, essa emoção que é o medo. Quando eu me sinto ameaçado de alguma maneira. A Dominique está perguntando aqui, e quando há um transplante do rim? O órgão carrega do seu dono, do doador? Essa pergunta é interessantíssima. Deu para entender, né? Deu. Essa pergunta é interessantíssima. E é uma coisa que eu já estudei um pouco, não muito, tá, sobre isso, mas eu já até vi alguns casos de pessoas que foram transplantadas, né, e tal, e meio que para acompanhar um pouco isso, tá? Alguns casos eu pude acompanhar. Eu até tive um cliente em particular que fez justamente, não foi um transplante de rim, foi um transplante, eu acho que foi de coração. Acho que que faz bastante tempo isso. Eu acho que foi. Aí a gente pode pensar, né? Será então que ele vai, por exemplo, sentir o que o outro sentia e tal? Pode ser que num primeiro momento, tá? Aí entra bem a nossa parte energética, a parte que o holista gosta bastante, né? Que é a parte energética. Sim. Pode ser que num primeiro momento, sim. Tá? A pessoa até tem alguma dificuldade, algum problema que tem aquela outra pessoa. Porque vem a energia disso junto, tá? Sim. Mas com o passar do tempo, a tua energia de todo o teu corpo geral e tal, ela passa meio que a dominar aquele órgão, passa a ser parte agora de você. E mesmo que venha com uma certa influência, ela não é uma influência determinante, tá? Assim como o DNA, por exemplo, vamos aprofundar, né? E vai para o fundo. DNA. As pessoas às vezes falam assim, não, isso aí é genético, tá? E como isso aí é genético, o negócio é genético, como se o DNA nunca mudasse, né? Ou nunca fosse mudar na vida. Então você está, como é que fala? Você está condenado, né, pelo seu DNA a ser isso ou ser aquilo. Não, gente, o DNA muda todo minuto da vida. Que se ele não mudasse, exatamente, o maior a gente não envelheceria. Você já copiou essa, né? A gente seria imortal se o DNA não mudasse, né? Seria totalmente imortal, não muda nada. Então eu continuo com a mesma pele, continuo com os mesmos olhos, continuo com o mesmo pulmão, continuo tudo eternamente. Agora o DNA muda com o tempo. Tem células, tá, no nosso corpo que duram segundos. Tá? Que duram segundos. A partir do momento que ela criou vida ali, que ela foi criada, a célula, logo depois de 2, 3 segundos ela já morreu. Já fez a função dela e morreu. Tem células que demoram anos, tá, para serem renovadas. Eu costumo dizer que a célula que mais demora tempo para se renovar são as células dos ossos. Então eu falo que a cada 7 anos tu tem um corpo totalmente novinho. Porque todas as células do teu corpo já se renovaram. Isso é científico, tá? Então há 7 anos, absolutamente todas as células do seu corpo se renovaram. Trocaram. Incrível, né? É maravilhoso. Essa nossa máquina é incrível, né? É show de bola. É muito maravilhoso. É que a gente não para pensar nessas coisas, mas quando a gente escuta você falar assim, a gente fica maravilhado, porque... Aí eu vou dar uma de Luciene agora. A gente fica maravilhado, porque realmente a máquina humana é espetacular, né? É incrível. Maravilhosa. É incrível. E eu vou dizer que ela ainda está longe de ser entendida. Por mais que a nossa medicina esteja avançada e tudo mais. Sim. E tal, eu até comentei isso em outra live, são 127 hormônios já descobertos, sendo que desses 127, Caraca. só 27 que sabem para que serve. Os outros 100 ainda não sabem direito para que serve. Ainda está sendo estudado os mecanismos dos hormônios e tal, ainda tem muita coisa para se descobrir. Descobriram há pouco tempo que tem neurônio no intestino, né? Está comprovado, que tem neurônio agora no coração, já descobriram também. Sim. Daqui a pouco vão descobrir o que a medicina tradicional chinesa já sabe, que nós temos neurônio no corpo todo. Por quê? Porque nós somos sempre tudo junto e misturado. Mente, corpo físico, energético, tudo funciona junto. Então tem neurônio? Sim, tem, no corpo todo, porque a mente também funciona no corpo todo. E assim por diante.
Então, é legal essa parte do corpo e a gente se perdeu, né? Porque eu ia falar alguma coisa importante sobre isso. Eu estava falando da questão dos rins e aí a Dominique perguntou do transplante do rim, Boa. que o órgão carrega o seu dono do doador. Aí eu digo, foi bom você lembrar, porque agora eu lembrei porque que eu estava falando tudo isso. Eu não lembro. A gente viaja, né? Eu não lembro o tempo de vida de uma célula renal, mas muito provavelmente esse doador que recebeu o rim, certo? Em breve vai ter um novo rim dentro dele. Aliás, seria um reciclamento desse rim recebido. Então pode ser que durante um certo tempo esse rim tenha alguma influência, tá? No dia a dia da pessoa. Seja a nível energético, seja a nível de recordação, de lembrança, porque muita coisa é gravada no nosso DNA, tá? E vem junto com esse rim, certo e tal. Mas Sim. Depois ele acaba meio que sendo incorporado mesmo à vida da pessoa, dentro do paciente. E por que não? As células vão ser renovadas também por esse novo corpo. Então, depois de um certo tempo, já não tem mais nenhuma influência, tá? De quem foi o doador. Lembra que isso aqui é máquina. Se você pegar uma peça, né, de um carro da mesma marca, né, de preferência, a mesma marca e o mesmo modelo, pegar daqui e botar ali, vai funcionar da mesma maneira. Tá? A nossa maquininha aqui é quase a mesma coisa. À exceção dessa parte genética, dessa parte mais, vamos dizer, energética, que vai trazer para essa pessoa alguma influência sim no começo. Eu acredito muito nisso. Tá? Não tem como a gente comprovar isso, mas eu acredito pela lógica e por dedução que no primeiro momento influencia. Porque essa questão celular mesmo que você exemplificou para a gente, diz muito disso, né? A renovação das células, as células que nascem e morrem todos os dias, então faz total sentido essa questão. Agora, se de repente o doador, quem doou, né, sei lá, se o doador tem um vínculo afetivo, vamos, né, exemplificar que tem um vínculo afetivo, possa ser que por conta desse vínculo afetivo a pessoa tenha essa percepção, mas aí entra na questão do campo energético, do campo vibracional das duas pessoas por terem uma ligação afetiva. Aí sim, as pessoas podem sentir, Dominique. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, Caio. Não, legal. Não, eu ia falar agora vem a pergunta, né? Essa ligação afetiva, né? Que a gente tem com as pessoas e tal. Aonde será que ela então estaria localizada, né? Qual seria o órgão transplantado que poderia trazer para essa pessoa que não tem nada a ver esse laço? Tá? Porque o rim, lembra que a gente falou do medo. Sim. Então é nisso que eu acredito. Se vier um rim para mim, por exemplo, pode ser que eu tenha uma influência dos medos que essa pessoa teve, sim. Certo? Mas não, por exemplo, um laço afetivo com o pai, com mãe, com namorada, com esposa, com filho, entendeu? Eu acho que não é aí que está localizado isso, entende? Sim. Embora também esteja, porque como eu falei, tudo é um só, tá? É tudo um só. Então tem algum laço ali, tem, mas o maior, digamos assim, o mais específico desse órgão tem a ver com esses medos e seguranças. Perfeito, Caio. Você é the best. Go. Caio, tem uma pergunta aqui escabrosa que eu não sei se eu devo fazer, mas como deixaram para fazer, eu vou fazer. Pode fazer. Se a gente não souber, nós fala não sei. Esquizofrenia tem cura? Foi o seu amigo, JL, que deixou. Tá. Então. Eu falei, eu não vou perguntar isso pro Caio. Ele falou assim, você não quer pergunta? E desde a semana passada que tá essa pergunta aqui, a semana passada não deu tempo de chegar nela. Não tem problema. Esquizofrenia, o que é esquizofrenia? Na verdade é uma classificação da psiquiatria. Isso é muito importante ser entendido. Tá? Não existe um bichinho que chama esquizofrenia. Você pega que nem um vírus da gripe. Tá? Não existe um agente externo. Então não é que nem o vírus da gripe que tem um nome, é vírus isso, vírus aquilo. Não tem. Esquizofrenia é um conjunto de sintomas. Então, esquizofrenia é um conjunto de sintomas. Então, uma classificação da psiquiatria. Então, se a pessoa tem isso, isso, isso e aquilo, tá? Você vai examinando a pessoa, ela é assim, ela é. Ela é assada, é assim. Ela é assim, é assim. Então, eles juntam todos esses sintomas
mentais, certo? Processos psicológicos, e falam, olha, juntando tudo isso, vamos encaixar. Isso aqui encaixa na esquizofrenia, tá? Na classificação. Aí você dá um nome. É uma classificação. O ser humano científico, a nossa ciência, tem isso como premissa, classificar as coisas. Então é dar nome mesmo para certas coisas. Então todo mundo que tiver esses sintomas juntos, nós vamos chamar de esquizofrênicos. Tá? O holista não olha para o ser humano dessa maneira, porque a gente não utiliza esse tipo de classificação. A gente vai olhar sempre o ser humano, eu estou falando agora holista, que eu sou um holista, como um único, como indivíduo único. Então, para mim, falar que ele é esquizofrênico, que ele é borderline, falar que tem depressão e tal, não vai significar absolutamente nada. Pode sim me nortear, tá? Então, peraí, se ele é esquizofrênico, então ele deve ter um pensamento assim, ele deve ter um pensamento assado, de acordo com aquela classificação. Mas eu não vou tratar isso como uma doença. Eu vou tratar a pessoa e não o sintoma. Tá? Eu sei que para alguns isso é meio complicado de entender. Ah, como é que você vai tratar então a pessoa e não o sintoma? São coisas diferentes? Não, são maneiras de você tratar diferentes. Então eu vou dar um exemplo simples. Se você está gripada, né, para mim, e chega até mim e fala, olha, Caio, eu estou gripada e tal. Eu falo assim, tá, por que você está estressada? Qual é a dificuldade que você está tendo na sua vida? Você fala assim, não, cara, mas eu estou gripada, eu peguei um vírus da gripe. Eu falo, tá, mas isso para mim é um agente externo. O teu sistema imunológico é que está abalado, por isso que você está gripada. Eu já fui longe, entendeu? Eu não vou pelo sintoma. Sim. Eu vou pela pessoa, pela situação. Então um holista sempre vai ver isso, ele vai ver o todo, ele não vai ver a classificação, não vai ver o sintoma. Ele vai querer olhar o que está por volta disso, o que está em torno disso, o que está dentro disso. Ele vai ver tudo. Tá? Então, esquizofrenia tem cura? Para mim, qualquer patologia, desde que não seja uma sequela, tá? Vai ter cura. Porque você não nasceu assim. Então, se você não nasceu assim, tem cura. Eu estou falando por quê? Uma perna amputada, tá? Não tem volta, não tem cura. Aí fica difícil, né? Entendeu? Algumas patologias mentais, emocionais, tá? Alguns problemas, alguns traumas, eu diria que não tem solução. São tão traumáticos, são tão fortes, são tão pesados, tá? Que destrói a estrutura psíquica e emocional da pessoa. E você não tem como, às vezes, reconstruir, porque abala toda a parte sensorial dessa pessoa. Ok? Nossa, falei, agora eu fui fundo mesmo. Agora eu fui profundo. Você tá... Tô falando... Hoje não, você é sempre the best. Só para deixar claro. Por que eu tô falando isso? Porque toda doença tem cura, sim, desde que não deixe sequelas. O cérebro, por exemplo, é a maquininha do racional. Se eu tiver uma sequela no cérebro, tá, por alguma doença, ou algum sintoma, tá, etc., pode ser que eu nunca mais recupere a capacidade de raciocinar de maneira equilibrada, de maneira clara, de maneira objetiva. Certas coisas, então, não é que realmente não tem volta, não é que não tem cura, são sequelas, então não tem retorno, tá, daquilo. Mas tudo que é a parte mental, emocional e tal, até a parte de traumas, a maioria deles e tal, todos eles têm solução, digamos assim, todos eles têm ressignificação, que é melhor ainda. Estão perguntando sobre síndrome do pânico e a Neide fez uma pergunta aqui, deixa eu tentar achar, que eu achei muito interessante. O que determina essa reação de reagir ou fugir em cada pessoa? Que era em relação ao negócio, acho que do renal lá, que você estava falando do medo. Sim. E aí passou muito, e por isso que eu vim aqui no computador para ver a pergunta dela, que eu deixei aqui, porque eu achei muito interessante. Não tem problema. Autoconhecimento. O teu nível, o teu grau de autoconhecimento. É o que vai determinar se você vai reagir ou se você vai fugir. E esse grau de autoconhecimento, ele não é uma coisa assim bem consciente. Tá? É até a nível inconsciente. Eu estou falando isso por quê? Porque se você já teve alguma experiência onde você reagiu e deu certo, tá? A qualquer tipo de situação, se você tem autoconfiança, se você tem autoestima, se você tem isso e tem aquilo, mesmo nesse momento, com autoestima e com autoconhecimento,
altos, né, e tal, você pode escolher fugir. Porque talvez naquele momento seja uma escolha mais sensata a se fazer. Vamos deixar claro, se tiver um leão, tu encara, Regina? Ai, leão tão fofo, né? Não, mas ele vai te comer, ele tá afim de te comer. Você encara ou não? Não, não encaro. Olha, beleza. Tem gente que vai falar assim, encaro. Um eu encaro, porque por algum motivo qualquer ele acha que vai encarar, entendeu? Ah, me dá uma espingarda que eu encaro e tal. Aí você pergunta, e 2 leões? Você encara? Certo? Aí o cara já vai pensar melhor, certo? E tal. Mesmo que ele se conheça, mesmo que ele ache, que ele acredite, tá? Que com uma espingarda ou com uma arma ele vai se defender daquele leão, se a ameaça aumentar, vamos dizer assim e tal, tem uma hora que pode ser que ele decida fugir, porque ele não é capaz de reagir àquela ameaça. Então tudo isso é autoconhecimento. Quantos quilos, eu pergunto para cada um aqui, se sabe quantos quilos levanta, tá? E você não precisa me responder não, tá? É só uma pergunta, né? Teórica. Aí a pessoa fala assim, eu acho que eu levanto tanto, tá? Testa e vê se você realmente consegue levantar ou não. Porque isso também faz parte do teu autoconhecimento. Não adianta muitas vezes você achar, muitas vezes você tem que vivenciar uma situação. Tem que ir lá e, exatamente, vivenciar, né, Caio? Para saber quais são tuas capacidades reais e quais são só no imaginário, reais. Né? Perfeito. Respondendo já do pânico, né, a pergunta do pânico, que você até comentou? Sim. Pode emendar? Pode. Tá. O pânico nada mais é do que isso. A gente fala que é o medo do medo. Né? O medo dos sintomas de uma ansiedade muito forte, por exemplo. Se bem que o pânico tem outras causas, tá? Muitas vezes. Nem sempre é só esse medo da ansiedade e do sintoma da ansiedade. Medo de morrer, por exemplo, por causa do sintoma da ansiedade. Mas tem muitas outras causas que são inconscientes e são mais profundas do pânico. Às vezes até intrauterina mesmo. Mas basicamente é isso. Às vezes é uma dificuldade que a pessoa às vezes tem de enxergar nela a capacidade de encarar determinadas situações na vida. E essa dificuldade de encarar essas determinadas... A vida, às vezes, né? Porque o pânico é mais... É o todo, né? Então, sim. Essa dificuldade que ela tem fundamento, tem causa, tem início em várias situações do passado. Travou, okay? Caio? Não. Deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha aqui. Voltou. Voltemos? Voltemos. Então é isso. Labirintite. Labirintite. Eu estava pensando numa maneira diferente de explicar, mas eu vou explicar do jeito normal. Quando você sente muita tontura, certo? A nível físico mesmo, a nível de algo que está realmente acontecendo na tua vida. Um lugar muito alto, ou quando você gira em torno de você. Por quê? Porque o teu cérebro, ele utiliza o labirinto e utiliza os olhos e os ouvidos para ter referências do ambiente. Então ele mede a altura que você está nesse exato momento, ele está medindo a distância que você está do celular, ele está medindo a distância que você está do chão, ele está medindo tudo isso para te dar justamente a sensação de equilíbrio. Tá? A Terra está girando, mesmo que devagar, mas está girando, e ele sente essa rotação também. Tudo isso ele vai dando uma compensada de várias maneiras, que é para você ter essa sensação de firmeza, de tranquilidade, de segurança. De equilíbrio. De equilíbrio, isso, de equilíbrio. Quando eu perco essas referências, então quando eu estou girando muito rápido, ou quando eu estou olhando para um lugar muito alto, que eu não consigo medir essa distância, tá? Da onde eu estou para até onde o chão chega, essas referências ficam mais difíceis, eu sinto a tontura. Tá? Esse meu sistema todo de equilíbrio fica meio perdido. Da mesma maneira, quando eu tenho uma perda emocional, quando eu estou numa situação de muito estresse, onde eu não consigo estabelecer essas referências mais claras e mais objetivas em relação à minha vida, tá? Eu vou sentir tontura e labirintite da mesma maneira. Uma perda emocional. Então, por exemplo, o remédio para labirintite pode não surtir efeito da pessoa. Ela pode tomar e não surtir efeito. Pode. Ela... Se essa perda seguindo por essa premissa. Sim.
Se essa perda emocional, por exemplo, ou o trauma emocional que está ocasionando essa perda de referências, for muito forte, nem remédio às vezes dá jeito. Quantas doenças aí que tem remédio que não dá jeito? Para dores então, também. Galera, bora pra terapia. Uhum. É bom. Ouvido esquerdo, surdez parcial e com muito zumbido. Na verdade, não é zumbido, é um barulho estranho. Um barulho estranho. Tá. É. Não chega a ser zumbido. É um barulho, tipo, sabe? Barulho de cachola? Sei. Acho que foi nesse sentido que a pessoa quis dizer. Eu sei porque eu já tive isso. Ouvido serve para quê? Para nós ouvirmos. Oh, que coisa linda, né? Tão profundo Escutar isso. Caio Cobra no fone de Escutar. ouvido. Se alguma... Tinha uma frase que eu lembro legal, sobre, assim, do senso comum, né? Que a gente falava que doía o ouvido. Ah, essa doeu de escutar. Uhum. Essa doeu. Beleza? É. Uhum. Essa doeu de escutar, mas doeu lá no fundo da minha alma escutar isso, certo e tal. Tá explicado a dor de ouvido. Tá explicado o zumbido, tá explicado qualquer coisa, né? É do senso comum, é. Mas tem tudo a ver com com o trabalho auditivo, com o construto auditivo. Se alguma coisa que eu escuto me machuca muito, fere mesmo profundamente alguma crença minha que eu tenho em relação àquela pessoa que eu estou escutando ou aquilo que está acontecendo, eu vou sentir mesmo essa dor no ouvido. Eu vou causar uma tensão no meu ouvido, porque a tensão está vindo por aquilo que eu estou escutando, né? Então alguém fala para você uma coisa que você nunca esperou ouvir na tua vida, uma coisa ruim sobre você, certo? E você escuta aquilo, a tensão é criada onde? A tensão é criada toda aqui no teu ouvido. A tensão, uma tensão é criada. Porque eu escutei uma coisa que eu não queria ter escutado. Escutei uma coisa que me machucou, que me doeu. Então essa tensão vai ficar aqui no ouvido e vai causar algum tipo de sintoma. Muitas vezes até esse zumbido mesmo que ela está escutando. Muito interessante. Aí tem um caso aqui, Caio, nem sei se vai dar tempo, deixa eu pegar alguma pergunta. Vai responder, a Beatriz está perguntando aqui, falar sobre o autismo. Eu nunca tinha ouvido falar de autismo também. E tem mais gente na live que acho que vai ser interessante. Sim. Autismo. Autismo. O autismo é o tipo do... Eu não vou nem dizer que é sintoma, tá? Eu vou dizer que é uma característica. Uhum. Uma característica de... Eu não vou falar também de grupo de pessoas, mas de algumas pessoas que estão nascendo com essa característica. Uma característica mais introvertida. Uma característica onde a pessoa tem uma dificuldade grande de lidar com o ambiente externo. Certo? E com as pessoas em si também. Então ela é muito voltada para a parte, tanto que tem muitos gênios, né, autistas, mas ela é muito voltada para a parte intelectual, é muito voltada para a parte artística, muitas vezes. Muitos autistas são artistas maravilhosos. Né? Então, tem uma sensibilidade incrível, né? Eu estou falando agora não como leigo, porque eu não sou 100% leigo, mas como um estudioso nisso. Ainda não tem, assim, para mim, uma explicação legal. Eu não acho... Eu nem acredito que seja um sintoma, tá? Porque nós estamos aqui falando de sintoma. E eu não acredito que seja um sintoma, autismo. São só características mesmo de uma pessoa que são características diferenciadas. Tá? E eu também não estou falando isso para puxar do saco, tá? Dos autistas e das parentes que têm autista, não. Para, sabe, ser demagogo. Não, eu estou falando que realmente é uma dúvida que eu tenho. Eu não acredito que seja um sintoma. Eu acredito que sejam características mesmo diferentes de uma pessoa, que traz para ela qualidades maravilhosas, porque tem autistas que são gênios mesmo, gênios da matemática, gênios artísticos, gênios de uma série de coisas. Tem até aquele seriado que eu gosto, do The Good Doctor, né, que fala de um autista, inclusive, que é um gênio para dar diagnóstico e tal, porque ele tem um raciocínio, uma percepção assim absurda das coisas. Então eu acho que são pessoas que realmente vêm aqui, estão aqui nesse mundo com características só diferentes. E talvez às vezes a gente não entenda muito essas características, não entenda muito bem por que ele não se relaciona bem, ou porque ele faz isso, ou porque ele faz aquilo.
Mas, por outro lado, ele vem com qualidades que talvez ele não tivesse, se ele não tivesse, para nós, né, essa dificuldade. Que eu não sei nem se é uma dificuldade para algum deles. Tá? Pode ser só uma maneira de lidar com um mundo diferente da nossa. Tá? Eu não sei se eu satisfiz aí a quem perguntou de autismo. Mesmo porque assim, a sensibilidade deles é tão aguçada, é tão incrível, que eu me pergunto assim, será que não veio trazer para a gente, com eles essa sensibilidade para realmente fazer com que a gente, que não tem essa mesma percepção, essa mesma sensibilidade, fazer olhar para isso? Porque eles chamam para nós essa atenção, né? É que eu falo às vezes de uma coisa que é muito interessante. A gente está muito acostumado a ver certas coisas como sintomas, né? Porque são muito aparentes. São muito aparentes. Rotular também, né, Caio? Muito rótulo e tal. E às vezes, tem certas características, como por exemplo a síndrome de Down também, eu acho que são características diferentes em determinadas pessoas. Não digo que seja uma doença. Ah, mas é porque tem o gene também lá, que é um gene ABC que vem assim, são características diferentes. Eu não vejo, porque eu vejo sim, pessoas com síndrome de Down ou pessoas autistas que têm uma vida praticamente saudável, normal, sem nenhum... Sim. Sabe? Porque não é igual a gente tem muito medo desse diferente, né? Falei. Sumiu. Voltou. Sumiu? Voltou? Tem uma que é grande aqui, acho que eu vou deixar para a próxima, porque é muita coisa. Perguntaram assim, como administrar melhor as emoções e ter melhor qualidade de vida? Essa é boa, muito boa. Boíssima. Por isso que eu quis pular para essa. Primeira resposta boa. Se eu estou com dificuldade, né, de ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida melhor, certo? Procure terapeuta. Essa é a primeira dica que eu dou. Porque às vezes a gente não consegue mesmo enxergar por que as coisas não estão dando certo, por que eu não sou feliz, por que a vida não está como eu gostaria que fosse, e assim por diante. Então, o que você pode efetivamente fazer? Assistir vídeos, ler sobre autoconhecimento, ler sobre a parte nossa mental, emocional, ler sobre como funciona teu corpo, tá? Ajuda pra caramba. Porque você acaba percebendo depois de tudo isso que tem coisas que você pode deixar de fazer, tem coisas que você não pode deixar de fazer. Não é uma questão de escolha. Exatamente. Então, por exemplo, uma alimentação saudável é sine qua non para uma vida boa, uma vida saudável. Ah, não, mas é porque eu quero de vez em quando, eu gosto de comer outras coisas, eu não gosto de comer saudável e tal, então você vai padecer. Entendeu? Não é uma aceitar esse tipo de coisa. Escolha. Não é uma questão de escolha certas coisas. E certas coisas não são uma questão de escolha. Você tem que escolher fazer o certo para a tua máquina funcionar bem. Tá? Se você não botar gasolina no teu carro, ele não vai andar. Se tu botar num carro que é a gasolina, botar álcool, ele também não vai andar. Se for num caminhão que é a diesel e você botar gasolina, ele não vai andar. Então você tem que saber, você tem que conhecer tua máquina, que é o teu corpo físico, a tua parte física, para saber como alimentar, como engraxar, como manter óleo, tudo bonitinho. E isso você faz através de alimentação, uma alimentação mais saudável. Eu não estou falando também para não comer pizza de vez em quando, tá? Que não tem nenhum problema nisso. Que eu também adoro comer. Mas é ter uma alimentação boazinha, né? Melhorzinha, mais saudável. Atividade física é outra coisa que é sine qua non para o teu corpo funcionar bem. O teu sistema linfático, ele só funciona se você tiver atividade física. E teu sistema linfático, ele é responsável pela parte de imunidade e é responsável por tirar todo o excesso de água no organismo e todo o excesso de substância do teu organismo. Se você não andar, se você não fizer atividade física, ele não consegue fazer o trabalho dele, tá? Do sistema linfático. Então, é muito importante fazer atividade física, tá? Para poder manter seu corpo, tanto físico quanto mental, saudável, tá? Numa atividade física você vê coisas novas, vê lugares novos, participa de atividades novas, de coisas que vão estimular uma série de coisas, tanto mental, emocional, quanto física. Então, nós estamos falando do quê? Qual é a pergunta inicial? Era do como administrar melhor as emoções e ter melhor qualidade de vida. É isso. Faz total sentido.
Primeira coisa, então, alimentação. Segunda, atividade física, sine qua non. Vamos falar agora, sim, da parte mental. Tá? É só pedir para repetir para o pessoal que está pegando no meio também ouvir. Parte mental emocional, como é que eu cuido disso e tal? Poxa, você percebe quando um relacionamento ou quando alguma coisa, um ambiente não está te fazendo bem, de alguma maneira. Você percebe. Eu não preciso... É uma coisa que em terapia, isso é muito claro para mim. As pessoas percebem, tá? Percebem quando não está se sentindo bem naquele local. Percebem quando não está se sentindo bem naquela relação. Percebem quando não está se sentindo bem de várias maneiras diferentes. Só que muita gente acaba banalizando esse não se sentir bem. Não dando importância. Tá? Banaliza. Não dá importância para isso. Até o momento em que a coisa fica insuportável. Então, é no primeiro momento em que você sentir esse desequilíbrio, esse mal-estar, você reavaliar aquilo que você está fazendo, aquela relação que você está, aquilo que você está fazendo, a profissão que você escolheu, qualquer coisa que você tenha feito uma escolha lá atrás que te trouxe até esse momento. Tá? Dá uma reavaliada e vê o que não está legal, por que você não está se sentindo bem. Isso é avaliar as tuas emoções, isso é avaliar o que você está sentindo de maneira verdadeira e não banalizante, entendeu? Ah, nossa, ontem eu tava com uma raiva de não sei o que e tal, não sei o que, aconteceu não sei o que, não sei o que, eu briguei com não sei quem, não sei o que. Ah, mas hoje tá tudo bem. Hoje tá tudo já. As pessoas esquecem que elas têm escolhas e que elas podem escolher diferente. Isso. Mas nesse aspecto, eu vou ressaltar de novo, é não banalizar isso. Parece que é uma coisa normal sentir raiva. Parece que é uma coisa normal sentir tristeza, tá? E tal. Tristeza eu tô falando tudo em excesso, tá? Não uma coisa simples e banal. Sim. Tá? Uma tristeza aqui, uma tristeza... Isso a gente sente mesmo. Mas se eu tô sentindo tristeza, é porque existe um desequilíbrio em mim. Se eu tô sentindo qualquer coisa negativa, uma raiva, nojo, surpresa demais e tal, é alguma coisa que eu preciso trabalhar. Tudo isso em excesso, tá, pessoal, que ele tá falando. Sim. Em excesso e também no dia a dia ter o normal. Tá? Quando é negativo, quando a sensação é negativa, quando é um sentimento, a emoção é negativa. Eu preciso trabalhar isso. Quando é positivo, tá tudo certo. E isso vai colaborar para o teu bem-estar. Mas quando é negativo, eu preciso rever o que está acontecendo. Eu preciso rever o que eu estou fazendo naquela questão. Certo? Porque alguma coisa aí não está legal. Eu não estou sabendo lidar legal com aquilo que está acontecendo. Então, para eu manter esse equilíbrio, para eu manter tudo isso bacana e tal, eu preciso prestar atenção nessa parte, essa parte mais sensitiva minha, do que eu estou sentindo, do que eu não estou sentindo, e tentar trabalhar isso. E também, Caio, sempre, mesmo com as emoções que não são tão confortáveis assim, eu não gosto mais de já negativo e positivo, mas assim, mesmo as emoções que não são tão confortáveis assim, a gente tem que aprender, além de gerenciar, de acolher também, porque aí às vezes a falta de um acolhimento que faz com que você consiga de fato perceber aquilo que você está sentindo. E aí, perfeito. A partir do momento que você acolhe, obrigado pelo perfeito, estou aprendendo perfeito. Com você. A partir do momento que você acolhe, você automaticamente parece que consegue gerenciar melhor aquele sentir. Se você banaliza... você vai criando músculo, né? Vai treinando e vai criando músculo emocional. É sério isso, perfeito. Gente. Sério. Não é? Sério. E eu não tô falando isso, tipo, por estar falando aqui por teoria. Eu tô falando isso porque eu vivencio isso. Eu tenho vivenciado isso há 2 anos. Então, assim... É muito interessante. Caio, eu acho que falta 1 minuto pra gente cair. Tem como saber? Não tem, falta, né? É isso mesmo. Não, mas falta 1 minuto. Suas considerações finais. Só vou agradecer todo mundo pela presença. Espero ter, que o que eu falei aqui, certo? O pouco que a gente conhece, né? Que eu tentei dividir com vocês, possa ser absorvido por aí. E eu estou aqui sempre disponível, tá? Para que precisar, para tirar dúvidas, etc. Mas agradecer muito a presença de vocês, que é uma coisa que também me ajuda muito. Gratidão imensa a todos, gratidão, Caio, por ser tanta contribuição para nós. Gratidão a todos os presentes, gratidão também a todos que vão assistir depois a live. E até semana que vem. Se Deus quiser. E Ele quer. Amém. Ele quer, já quis. Beijo
grande no coração de vocês.